botando o nome. Boa noite, gente! Estamos começando mais uma análise facial. Para quem não sabe, meu nome é Cíntia Viana, sou maquiadora profissional e especialista em noivas. Todo sábado a gente faz o quadro aqui de análise facial, tá? E eu sempre analiso as maquiagens que eu mesmo faço, que é mais pedidos por vocês. Então eu sempre trago aqui para vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês podem colocar aqui no decorrer da live e quando eu for vendo eu vou respondendo para vocês, tá certo? Primeiramente, queria falar que essa live de análise facial é baseada dentro do visagismo, tá? De acordo com o rosto de cada cliente, com a necessidade de cada uma delas e também com o estilo da maquiagem, tá bom? Então vamos lá começar. Ah, outra coisa, eu avisei lá no grupo, para quem é do grupo Maquiadora Cheia de Si, que a live ia ter convidada especial hoje, que era uma ex-aluna minha, mas como eu quero apresentar aqui os slides para vocês, eu não vou conseguir chamar ela para a live, porque senão não vai aparecer o espaço para eu colocar os slides aqui para vocês. Então, vamos ficar para uma próxima com a minha ex-aluna e eu vou marcar com outras também, conversar sobre outros temas com ela, tá bom? Vamos lá. Hoje a nossa análise vai ser dessa maquiagem, que foi muito pedida por vocês. É uma maquiagem de noiva, tá? Uma maquiagem que eu fiz para ser usada tanto para o final da tarde quanto para a noite. Então a gente já vê aí que ela vai servir em dois critérios, final da tarde e início da noite. Ah, Cíntia, não quer dizer que essa maquiagem eu não vou poder usar ela de dia? Claro que vai poder usar ela de dia, tá? Mas não se preocupem que vai depender do gosto da noiva. Se ela quiser usar essa maquiagem de dia, pode tranquilamente. Nesse caso específico, eu combinei com o vestido, com a tiara, para usar final da tarde para a noite, tá bom? Então, nessa foto em específico, eu coloquei o antes dela e o depois. Então, eu quero que vocês analisem uma coisa. Vamos lá, deixa eu botar na outra fotinha aqui para vocês. Primeiro, antes de eu mudar de foto, eu queria que vocês me dissessem quem acerta o formato de rosto dela. Quero que vocês chutem aí qual é o formato de rosto dessa modelo. Eu queria que alguém aí arriscasse dizer qual é o formato de rosto dela. É um formato realmente difícil, né, de visualizar. Para quem não tem o costume de olhar, de fazer essas análises, é um formato realmente difícil. Porque a gente pode confundir o formato do rosto dela tranquilamente. Então, eu queria dizer para vocês, gente, que o visagismo, ele é muito importante para maquiagem, tá? E outra coisa, você profissional que faz esse tipo de análise, você é muito mais valorizado, porque a cliente vai dar muito mais valor ao seu trabalho, porque você vai fazer essa análise fazendo com que ela se sinta exclusiva, tá? Então, se você quiser se destacar, comece a estudar o visagismo, que você vai ter muito mais clientes sendo atraídos pelo seu trabalho. Isso, triangular. Então, Jamile, realmente a gente confunde, né? Mas o formato do rosto dela que dá pra gente confundir muitas vezes é o oval e o losangular, tá? Mas o formato de rosto dela é o hexagonal lateral reto. Cíntia, o que quer dizer isso, esse hexagonal lateral reta, tá? É quando o formato do rosto... Oi? Isso, Vitória acertou, tá vendo? Vocês estão acertando aqui. Então, vamos lá, gente. Hexagonal, vocês já sabem, né? São seis lados, tá? Então, o formato do rosto dela é esse. Eu desenhei bem certinho aí para vocês conseguirem visualizar. E é quando ela tem essa parte lateral do rosto inclinada em linha reta, tá? Outra coisa que você vai destacar, o hexagonal lateral reto, é quando o queixo é no formato quadrado, tá? Porque se ele fosse pontudo, seria losangular.
Então, como o quadrado dela é mais, ou como o queixo dela é mais quadradinho, mais retinho, então é o hexagonal lateral reto, que é quando a gente tem essa linha aqui mais inclinada, retinha, tá bom? Então, ele é muito confundido também com o losangular. Então, já temos o formato do rosto dela. E agora eu vou mostrar para vocês os pontos que eu fiz a análise e o que eu resolvi alterar ou não na maquiagem dela, tá? Vamos lá. Aqui é a foto dela sem maquiagem. E eu já coloquei as setinhas para vocês conseguirem visualizar, tá? Essa primeira setinha na parte da testa, vocês já conseguem ver, visualizar, que tem um formatozinho meio oval, essa parte aqui de cima. Então, o que é que eu posso fazer? Diminuir essa parte, porque a testa dela realmente é um pouco maior em comparação ao queixo, tá? Então, a estrutura do rosto dela, a gente faz com a análise saber o que é que a gente vai diminuir, o que é que a gente vai aumentar, o que é que a gente quer alterar, tá certo? É tipo uma harmonização facial, tá, gente? Tem a harmonização para dentista, tem a harmonização para profissional de estética e tem a harmonização da maquiagem também, que é o visagismo. Então, eu coloquei também uma setinha aí na área da sobrancelha. Se vocês conseguirem visualizar, ela tem uma sobrancelha mais arqueada do que a outra, tá? Isso é um ponto que a gente consegue ajeitar na maquiagem. Outra coisa que eu coloquei também foi essa área aqui do contorno dela. Ela já tem o formato do rosto hexagonal bem retinho. Então, a gente precisa ter bastante cuidado na hora de aplicar um contorno nesse tipo de rosto. Porque como ela já tem essas entradinhas aqui bem retinhas, então se a gente coloca um contorno muito marcado, a gente pode evidenciar as maçãs dela, que é o que a gente quer fazer e o que a gente vai fazer aí nessa maquiagem, como também pode colocar o rosto dela muito para baixo, tá? Tenta colocar a foto mais para cima, os comentários atrapalham a ver. Catri, como? Ela tem que clicar no comentário, que aí vai desaparecer o chat. Catri, clica nos comentários que aí vai desaparecer o chat para você. Aqui no meu não consigo colocar a foto mais pra cima, mas eu vou levar de dica pra próxima live, tá? Então, nessa parte dos olhos também, eu coloquei uma setinha bem aqui pra mostrar que a pálpebra dela, ó, é bem por cima do olho dela, tá? Então, a gente precisa já ter um cuidado pra valorizar esse olhar. Outra coisa, a pálpebra desse lado do olho dela é mais caidinha do que a do outro lado. Eu marquei bem para vocês conseguirem visualizar. Se vocês estão conseguindo visualizar que uma pálpebra tá mais cobertinha do que a outra, me avisem, gente. Que eu quero saber se a imagem realmente está mostrando para vocês, tá? Tem uma leve assimetria também no lábio inferior. Então, é uma coisa que a gente pode corrigir tranquilamente com a maquiagem também. E o queixo dela, como ele é mais quadradinho, a gente pode acentuar mais ele, para ele ficar mais aparente, para harmonizar no resultado final do rosto dela, tá? Então, essa foi a minha análise. Outra coisa também, aqui na raiz do cabelo, ela tem uma leve protuberância, bem aqui, que a gente consegue arrumar com duas dicas, ou com o contorno ou com o cabelo, tá? Dependendo do penteado. Nesse caso, não escondeu, porque a gente fez um penteado lateral com a coroa, mas a gente vai conseguir amenizar isso aí com a maquiagem, tá bom? Uma análise rápida, gente. Uma análise rápida que faz toda a diferença na hora de maquiar. Inclusive pra vocês, inclusive pra gente maquiadora. Quem faz o visagismo, quem aplica o visagismo, não se arrepende, gente. Vai facilitar muito a vida da gente, maquiador, na hora de fazer o trabalho. Porque a gente vai conseguir saber exatamente qual a técnica a gente vai poder utilizar no olho da cliente, se a sobrancelha dela tem uma leve assimetria ou não. A gente precisa arrumar. Tem gente que acha que a sobrancelha tem até tá vendo que a sobrancelha tem uma leve assimetria, mas ainda não tem a noção de que pode deixar ela do mesmo tamanho igual a outra, tá? Então, o que é que a pessoa faz?
faz o desenho da sobrancelha de um lado e do outro, mas não se liga de deixar ela no mesmo tamanho, tá? De altura. Quando eu digo de altura, gente, é porque a gente consegue arquear ela também no mesmo formato da outra, tá? Então, esses pequenos detalhes que vão fazer muita diferença na sua maquiagem. São detalhes que fazem um acabamento, gente. Esses acabamentos que muitas vezes a gente vê também na internet ou no YouTube. A gente, poxa, nossa, que maquiagem linda. Queria tanto que minha maquiagem ficasse igual a essa. E muitas vezes você tá usando o produto certo, o pincel certo e não sabe o que é. Gente, é tudo a questão de você saber usar a técnica, de você se atentar nos mínimos detalhes. É isso que vai dar a diferença na sua maquiagem, tá? É o acabamento. Então, gente, essa foi a minha análise, tá, pro rosto dela. Então, todas as setinhas que eu coloquei foram características que eu vou conseguir alterar na maquiagem, tanto para ressaltar quanto para esconder, tá bom? Então, essa foi a minha análise. Claro que quando eu vou fazer análise, gente, pessoalmente, eu não demoro, tá? O que é que eu faço? Posicionei ela na minha frente, já começo a analisar. E, olha, vocês precisam saber de uma coisa. Nenhum rosto é 100% simétrico, tá? Então, todo ele a gente vai conseguir resolver algum tipo de assimetria, tá bom? Então, vocês precisam se entender na maquiagem de vocês e saber exatamente o que vocês querem alterar ou não. E se vocês querem alterar. E outra coisa, se a cliente permite, tá? Nesse caso, foi uma modelo, tá? Mas geralmente, se eu estiver fazendo noiva, realmente eu vou perguntar pra ela já na prova. Vou dizer, olha, você tem um leve arqueamento na sobrancelha esquerda, o seu olho é um pouquinho mais puxado de um lado, você quer que eu iguale ou você gosta desse jeito? A mesma coisa na parte do lábio, gente. Tem muita gente que tem mania de aumentar o lábio da cliente e quando a cliente se olha não se reconhece, tá? Então perguntem para evitar de vocês estarem repassando batom, tira batom, repassa batom, mancha a pele e isso vai dificultar o trabalho de vocês. A mesma coisa nos olhos. Sempre me perguntem o que a cliente se sente bem de usar, tá? Não adianta você fazer uma maquiagem numa cliente que é tímida, que não gosta de aparecer muito em foto e colocar aquele batomzão vermelho, aquele delineador, aquela muito do que a cliente quer. Tá bom? Então façam isso, façam a análise completa, tanto da análise facial, quanto também um pouco da personalidade da cliente, que isso vai facilitar muito. Agora já coloquei a foto com as alterações que eu fiz. As mesmas setinhas da foto anterior, tá? Com as alterações feitas. A primeira alteração foi na parte da raiz do cabelo, que eu falei pra vocês, ó. Arredondei mais essa parte aqui de cima do rosto dela para não ficar tão soltado para os lados e a gente conseguir harmonizar todo o rosto, tá? Então trouxe bastante contorno nessa área. A dica e o segredo para esse contorno daí de cima não ficar tão aparente é você usar ele concentrado e espalhar para a raiz do cabelo, tá? Porque quando a gente espalha para a raiz do cabelo, que vai fazer o esfumado, ele não aparece. Ele chega na área onde você quer bem esfumadinho e ele não marca, tá? Corrigir a assimetria da sobrancelha dela. Também corrigir o lábio, tá? O lábio da parte o lábio inferior dela. A parte do contorno, gente. Dei um leve contorno no rosto dela e foquei muito na maçã do rosto, porque eu queria trazer mais esse rubor da bochecha dela. Essa característica de rosto já é um rosto que tem as maçãs do rosto um pouco salientes. O que não é o caso dela reto, quando ela fica séria, tá? Mas quando ela sorri, a gente consegue ver logo a maçã do rosto dela. Então, eu salientei bastante a maçã do rosto com o blush, porque eu queria que elas ficassem em evidência realmente, para ficar bem harmônico o rosto, tá? Também deixei bem marcadinho o quadradinho aqui do queixo dela, para ficar realmente bem harmônico. Outra coisa, gente, que eu fiz foi colocar uma leve marcação abaixo das bochechas, aqui onde eu coloquei o contorno e o blush. Eu coloquei essa leve marcação porque eu quis também salientar,
muito amassando o rosto dela. Quando eu digo muito, gente, é porque eu realmente caprichei no blush, tá? Embora na foto não esteja parecendo muito pesado, mas pra foto a gente precisa caprichar mais um pouco pra aparecer. E eu realmente caprichei no blush, pessoalmente tava até bem forte. E quando a gente faz noiva, a gente precisa caprichar mais, porque é uma maquiagem que dura horas. Então, o que vai saindo primeiro da maquiagem são os produtos em pó e depois saem os líquidos, né? Então, por isso que aquela maquiagem ali dura 24 horas tranquilo, tá? Gente, vamos lá. Eu coloquei aqui uns itens para vocês prestarem bem atenção, tá? O número 1 eu coloquei na sobrancelha, tá? No início da sobrancelha. Eu sempre falo em todas as análises aqui que o início da sobrancelha é muito importante para a expressão que você quer passar no rosto da cliente, tá? Eu quase nunca marco o início da sobrancelha. Eu sempre prefiro deixar ele o mais natural possível. No caso dela, eu não marquei e nem deixei natural possível, mais natural. É realmente o desenho da sobrancelha dela, tá? Então, eu preferi deixar dessa forma porque eu queria uma maquiagem mais noite e ao mesmo tempo mais natural, tá? Não é porque a gente vai fazer uma maquiagem de noite que a gente precisa carregar em todos os sentidos, tá? Depende muito da personalidade da cliente. Então, o que foi que eu fiz nessa sobrancelha? Deixei o início das sobrancelhas mais naturais e o contorno da sobrancelha eu igualei a altura do arqueamento das sobrancelhas. Eu amo natural. Então, eu deixei tudo no mesmo tamanho, gente. E outra coisa, na pálpebra, vocês viram na foto anterior que ela tem, nessa pálpebra que tá mais aparecendo, a do número 4, era a que tava bem mais caidinha acima do olho dela, tá? E eu fiz a técnica que ela abriu completamente. E vocês podem perceber que ela até tá parecendo maior do que a outra, que já é aberta, tá? Mas não, a gente usou essa técnica para abrir realmente o olhar dela nessa parte para a pálpebra ficar aparecendo. Então, qual é a dica quando você for maquiar uma cliente com a pálpebra coberta? Aquela pálpebra mais gordinha, mais caidinha em cima do olho. Colocar uma sombra que passe da altura do côncavo, porque você não vai precisar se preocupar se está marcado ou não, porque ela não vai estar aparecendo, tá? Então, se você quer que ela apareça, coloque ela um pouco mais acima do côncavo. Nesse caso, sempre a dica que fica melhor para essa técnica é quando você vai usar uma sombra com brilho, tá? Porque o brilho, ele não fica marcado, né? Você vai colocando ele de forma que ele vai ficando mais espalhadinho. Então, é muito boa essa técnica, tá? Deixa ele bem abertinho. De preferência, vocês podem colocar até com o dedo, e vocês vão ter uma precisão maior, ou então com um pincel mais achatadinho, que vocês vão conseguir, ó, entrar dentro da parte interna do olho, tá? Então é uma dica muito boa para esse formato de olho, tá? Outra coisa que eu também fiz na numeração 3, gente, eu deixei bem claro aí. Deixa eu ver aqui. Pronto, na numeração 3, eu mostrei exatamente que eu coloquei sempre para esse formato de olho pequenininho. E quando sorri, que fica menorzinho ainda, é muito melhor a gente fazer aquela técnica que deixa mais chapadinho na parte de baixo, tá, gente? Porque a gente consegue visualizar as etapas da maquiagem, deixa mais limpo abaixo dos olhos. Então, é muito importante a gente se atentar aos detalhes. Eu também não coloquei o côncavo dela até o início. Gente, eu não coloquei. Vocês estão vendo? Eu coloquei aí, ó. Mostrei pra vocês aonde eu parei o esfumado dela. Pra realmente conseguir levantar a pálpebra dela que tava caidinha. Obrigada, Ju. Pra levantar a pálpebra dela que tava caidinha. Eu usei o esfumado só até o meinho da sobrancelha, tá? Outra coisa que eu também deixei aí bem marcadinho pra vocês é a questão do cílio postiço, gente. Nesse formato de olho, é muito importante a gente colocar um cílio
que nem seja muito pouquinho, porque também não vai destacar, porque a pálpebra pode acabar cobrindo, tá? Como também não muito grande, porque se ela tem, eu vou voltar lá para a primeira foto para vocês verem. Se ela tem uma pálpebra mais caidinha, olha, se ela tem uma pálpebra mais caidinha, como se a gente colocar um cílio grande, a gente vai bater quase na sobrancelha dela, tá? E não vai mostrar a maquiagem, tá? Então, precisa colocar o formato do cílio adequado para o rosto da cliente, gente. Precisam se atentar nisso. Muita gente ainda perde de deixar a maquiagem com um aspecto mais profissional porque não consegue identificar que tem cílios para cada formato de olho, para cada formato de rosto. Não é todo o rosto que comporta um cílio muito grande, tá? Embora seja muito bonito, seja muito lindo, mas não é todo olho que comporta esse tipo de cílio, tá? Então, se você não tomar cuidado com esse formato de cílio, você também pode prejudicar a maquiagem, porque vai acabar com não aparecendo a maquiagem. Pensem, se eu tivesse colocado um cílio muito grande na maquiagem dela, vocês não iam conseguir ter visto a maquiagem. Então, nessa maquiagem, vocês conseguem ver o cílio, conseguem ver a base da raiz do cílio esfumada, conseguem ver a maquiagem. Dá pra perceber que o olho dela tá maquiado, diferente de como ela tava antes, que a gente só tava vendo a pálpebra, tá? Então, prestem muita atenção no cílio que vocês vão colocar. Faz muita diferença. Ó, eu coloquei a setinha aí onde exatamente eu parei o esfumado marrom, a primeira setinha, ó, acima da sobrancelha. Eu terminei o esfumado bem no ponto alto da sobrancelha dela. E foi justamente essa técnica que fez o olho dela ficar mais levantadozinho, dá a impressão, tá, gente? Porque, pessoalmente, a gente consegue ver que ainda tem um excesso de pálpebra, tá? Um excesso de pele. Agora, visualmente, de acordo com o visagismo, a gente conseguiu levantar sim. Pronto, esse foi o formato do rosto dela, hexagonal lateral reta, e eu expliquei que a gente consegue identificar esse rosto por dois motivos. Quando ela tem essa linha mais reta, sentido a boca, tá? E também o formato do queixo, que é mais quadrado. Se ele fosse pontudo, seria losangular, tá bom? Então, esse foi o formato do rosto dela. Depois eu coloquei aqui a análise, gente, os pontos que eu quero alterar, os pontos que eu quis alterar na maquiagem dela, de acordo com o visagismo. Eu mostrei que uma pálpebra dela era mais cobertinha. Mostrei uma leve assimetria no lábio inferior dela. Superior, que eu marquei com a setinha. Um lado é mais marcadinho, como se fosse um coração, e o outro lado é mais retinho, já indo para baixo, que a gente consegue consertar isso com a maquiagem. Coloquei também essa parte aqui do contorno, que já é muito para dentro. Se a gente colocar um contorno muito pesado, vai afundar mais essa área do rosto dela. Coloquei a parte da sobrancelha, que uma é mais arqueada do que a outra. E na área da testa, eu coloquei que ela tem essa parte aqui da testa dela, perto da raiz do cabelo, um pouco mais saliente. Então, com a harmonização na hora da maquiagem, eu fecho mais essa parte, que é o que eu vou mostrar na outra foto aqui pra vocês. Aqui foram as correções, tá? Agora eu acho que vocês conseguem visualizar melhor, sem os comentários. A numeração 1 é a parte que eu coloquei, tá? Contornei e ajudei na harmonização. Eu fiz essa correção. A correção número 2 é a parte do contorno, que eu não coloquei muito contorno, então não aprofundou essa área lateral dela. E eu apliquei uma certa quantidade maior de blush para poder salientar a bochecha dela. Então, quando ela sorrisse, ia ficar aquele rubor maior, aquele aspecto de pele bem saudável, de rosto bem bonito, porque eu salientei realmente. Ela não tinha essa parte aqui muito saliente. Vocês podem ver na foto do antes, né? Então, isso aí já dá uma rejuvenescida, gente. Quando a gente consegue salientar a maçã do rosto sem esse exagero e que fique equilibrado com o formato do rosto dela,
tá? A parte do queixo também, a numeração número 3, eu deixei ele bem marcadinho, bem quadradinho, para poder ficar bem harmônico realmente o rosto dela. Ele já tem um formato quadrado, então quando eu capricho naquele contorno ali, deixando bem quadradinho, eu consigo harmonizar melhor depois que eu fiz o contorno da parte lateral da testa dela, tá? A numeração 4 foi mostrando a boca também, que eu fiz a correção. Outra coisa que eu queria falar, gente, em relação à boca, é que vocês notam que no antes dela, a pigmentação da boca dela é bem ativa, né? Ela tem uma pigmentação muito forte na boca. Então, o que foi que eu fiz? Eu só usei um gloss. Gente, só um gloss. O resto é a boca dela mesmo, é a cor natural da boca dela, tá? Então, eu queria passar a imagem de uma maquiagem mais sensual realmente, porque é o estilo dela, ela gosta desse estilo de maquiagem, nem muito leve, nem muito pesado. Então eu misturei essas texturas, tá? De gloss, de iluminador cristal com iluminador em pó. Isso tudo, essa mistura de textura é que deixa a pele com um aspecto bem mais natural. Damião, quais os pincéis que você usou? Marca e número. Damião, vamos lá. Eu usei os pincéis da Dai Makeup, tá? A maioria dos pincéis foram da Dai. Mas os da Macrilan também você consegue obter esse resultado. Mas os que foram mais importantes da Dai foi o F74 e o F13, tá? Os mais importantes para essa maquiagem, na parte da pele, tá bom? Coloquei bem ênfase para vocês conseguirem ver a parte dos olhos. Outra coisa, gente, muito importante, eu não usei delineado nessa maquiagem, tá? Eu usei o cílio e fiz um traço na linha do cílio e depois esfumei, tá? Porque eu queria realmente que o que desse a ênfase no olho dela fosse levantar a pálpebra dela, que eu queria que aparecesse as duas sombras, tá? Eu queria bem que aparecesse. Então, diminuí o formato do cílio, não apliquei um delineador grosso, só coloquei na base da raiz do cílio para poder dar essa impressão. Outra coisa que eu marquei também foi que eu consegui colocar na mesma altura a sobrancelha dela. Fiz o desenho da sobrancelha dela, tá, gente? Eu não desenhei outra sobrancelha. Eu sempre falo como é importante aqui a gente não tá criando outras formas para o rosto da cliente. A gente pode melhorar, tá? Isso se a cliente permitir, como eu falei anteriormente, tá? Sempre perguntem para a cliente de vocês antes de fazer qualquer alteração. Para levantar a pálpebra dela também, eu utilizei sombras brilhosas, porque é muito mais fácil para fazer essa técnica com sombra brilhosa, porque o brilho ele não marca. O brilho já é bem esfumado em toda a pálpebra, então quando você aplica acima do excesso de pele, ela já abre, tá? Então essa sombra aí que eu usei foi a da Mari Saad, gente. Aquela sombra dela que é no potinho, tá? Que vem uma sombra fixadora e depois um brilho por cima. Então ela é linda, essa sombra. Eu gosto muito dela, a durabilidade também dela é excelente. Outra coisa que eu quis mostrar foi o esfumado abaixo dos olhos. Gente, vocês estão vendo que tá bem fininho esse esfumado abaixo dos olhos? É porque ele foi intencional. Porque como o olho dela já é pequenininho, se eu tivesse feito um esfumado maior aqui abaixo dos olhos, ele ia ficar maior embaixo e menor em cima, porque eu usei a técnica para abrir o olhar. Então ia ficar desproporcional. Tá? Então eu fui com ele bem até o iniciozinho do olho mesmo, só fiz o contorno do olho, tá bom? Mostrei pra vocês onde eu terminei o meu esfumado na foto de cima, na setinha da sobrancelha. Eu quis mostrar que eu terminei o esfumado bem no ponto alto da sobrancelha, tá? Onde a pálpebra dela já é um pouquinho, onde a pálpebra dela quer descer um pouquinho, tá bom? Então eu levei o esfumado até essa parte. Na área interna do olho dela, dei uma iluminada para poder combinar com o resto da sombra aberta que estava no olhar dela. E a técnica que eu fiz foi o esfumado alongado para alongar realmente o olhar dela. Dentro da linha d'água eu usei um lápis bege, não usei branco,
para não abrir demais, usei bege para ficar bem equilibrado os tons. Esse formato de rosto é muito comum essa parte ser retinha, né? Tanto que é o hexagonal com base de linha lateral reta, tá? Então, essa parte é muito para dentro. E o que eu quis fazer? Eu misturei essa textura do iluminador com o contorno e com o blush, para poder salientar a área da bochecha dela, tá? Deixar bem evidente mesmo. Eu queria trazer a impressão de que essa parte não estava tão funda, tá? Então, eu caprichei no iluminador, porque o iluminador traz essa iluminação que a gente quer, né? Dá essa impressão de alto relevo, tá? Então, eu caprichei, mostrei as duas fotos de perfil dela de lado para vocês verem como eu caprichei na iluminação, tá? Eu queria realmente dar esse sentido para a foto e pessoalmente também, né, gente? Que faz toda a diferença. Então, resumidamente, os pontos que eu quis acentuar nessa maquiagem já estão expostos aí para vocês. E é um ponto que vocês precisam fazer nas clientes, tá, gente? Se você não tem o costume visual de estar fazendo essa análise em cliente, passem a fazer. Não importa se vocês demorem um pouco ou não, mas tira um tempinho antes e começa a analisar as áreas que tem mais simetrias ou assimetrias e ver o que você pode melhorar. A gente só aprende praticando. E se você não tiver ainda a noção de como aumentar o olhar, como diminuir o olhar, como alongar o olhar, a sobrancelha, como deixar tudo na mesma altura, vão testando, gente. Vão olhando. De preferência, quando vocês forem fazer a análise, peça para a cliente prender o cabelo todo para trás, para vocês conseguirem identificar o formato de rosto dela correto. Tá certo? Franciele, qual iluminador você usou? Amei o resultado. Obrigada. Olha, eu usei 3 texturas de iluminador. Aí eu usei uma cremosa, que foi o cremoso da Bitarra. Eu não sei se você conhece, que é um impumpzinho, cremosinho. Eu usei ele por cima já da base para iluminar. Usei um em pó, que foi um em pó da MAC. E depois usei o em pó mais grossinho, que foi o solto da Inglot, que ele tem um brilho muito maior, tá? Então, eu usei essas 3 texturas, eu fui construindo a pele, primeiro o cremoso, selei a pele, passei um pó, finalizei a maquiagem e passei o solto, tá? Então, foram essas 3 texturas que eu utilizei nesse iluminador dela. Ele realmente fica bem acentuado na foto, porque são 3. Eu misturei 3 e o que dá esse efeito mais espelhado é o da Inglot, tá? A numeração é 01, é o dourado. Esse daqui, gente, foi o resultado final da maquiagem, para vocês verem como ficou a pele dela um pouco de longe, tá? Eu tirei uma foto mais de longe para vocês conseguirem visualizar. A área do contorno, a área da iluminação, a maçã do rosto, a gente já conseguiu visualizar a maçã do rosto dela, coisa que o antes dela a gente não consegue visualizar. A boca ficou bem natural com o gloss que eu passei, o cílio ficou marcado, ficou esfumado, mas não cobriu a maquiagem dela, que era o mais importante. Na área da sobrancelha também precisa ter muito cuidado para não arquear demais a sobrancelha dela. Eu só usei a base da sobrancelha dela mais arqueada, eu usei como base para outra, tá? Eu não diminuí a sobrancelha dela. Sempre quando você vê uma sobrancelha arqueada, você vai tender para arquear, tá? Não para deixar ela mais achatada. A não ser que seja um gosto particular da cliente, tá? Que ela queira realmente que você não deixe mais arqueada, porque ela não gosta, e aí sim você não deixa, tá? Mas se você vê que é mais arqueada, você tende a arquear a outra também, para não ficar uma arqueada e a outra sem estar arqueada, tá, gente? Tem que harmonizar tudo. Ah, eu não falei também do contorno do nariz, né? O contorno do nariz eu não fiz de acordo com o visagismo, porque não precisou, tá? Ela já tinha um nariz, ela já tem um nariz muito bom para contornar. Eu só fiz foi fechar essa parte da pontinha do nariz, porque realmente não ia equilibrar. Eu vou mostrar aqui para vocês o porquê não ia equilibrar. Ó, vocês estão vendo que a pontinha do nariz dela é mais para baixo? Então, eu fechei essa pontinha do nariz, tá?
para poder equilibrar e harmonizar com todo o rosto dela, com toda a maquiagem. Também diminuir um pouco a asa do nariz dela. Coisa bem tranquila, gente. A parte do nariz aqui em cima eu não fiz, tá? Eu não fiz porque ela já tem bem marcadinho aqui. Então foi só o sombreamento mesmo da maquiagem. Então foi isso, gente, a análise de hoje. Deixa eu botar aqui o resultado finalzinho pra vocês. Foi esse o resultado. Vocês viram essa maquiagem e vocês pediram para eu fazer a análise, então esse foi o resultado. Foi tudo que eu alterei e tudo que eu ressaltei na maquiagem dela, pro rosto dela, de acordo com a personalidade dela, de acordo com o visagismo e o equilíbrio que o rosto dela precisava, tá bom? Espero ter respondido as dúvidas de vocês aí. Teve gente que falou aqui em cima, eu não sei se eu consegui acompanhar, tá? Porque eu desativei os comentários. Então, foi esse a live de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. E segunda-feira, gente, vai começar a nossa maratona de lives, tá? Que quem tá no grupo já sabe os temas também. Vai ser do dia 29 até o dia 8, tá? Dia 8 é o dia do nosso evento. E quem tá no grupo já sabe os temas, tudo certinho. E tá acompanhando tudo por lá, tá bom? Então, obrigada, gente, para vocês que ficaram aqui e quiseram ver essa análise.